Por que Deus não responde às minhas orações se há tanto texto na Bíblia dizendo que Ele responderia? Vou te dar 5 motivos hoje, aqui no nosso Momento com o Evangelho. Bom, muitas vezes você clama e pede e recebe. Sim, muitas vezes recebemos a resposta das orações. Eu quero te explicar hoje por que muitas não são respondidas. Eu quero falar daquelas que não são respondidas. E tem diversos motivos. Eu separei 5 motivos hoje para conversar com você. Primeiro, a falta da fé verdadeira, genuína, ok? No Evangelho de Marcos está escrito assim: se você tiver fé no seu coração, falar com a montanha, não duvidar e crer que se fará o que se diz, assim será feito. Na maioria das vezes os cristãos têm uma loteria, né? Ele acredita que Deus pode fazer. A fé é diferente, é uma certeza. Eu vou falar com a montanha, sai daqui e vai para lá. E quando eu acabar de falar, eu tenho certeza absoluta que vai acontecer. Não é um jogo que será? Será que vai mesmo? Eu falei com a montanha, será que ela vai? Será que não tem alguma coisa errada? Eu tenho que pagar esse preço? Não. Quando eu acabar de falar com a montanha, eu tenho que ter certeza absoluta, como dizem em Hebreus. A fé é trazer à existência o que não existe, entende? Na maioria das vezes eu vou orar, eu vou pedir. Se Deus quiser, Ele vai fazer. É lógico que se Deus quiser, mas se é uma coisa que precisa de fé, você tem que ter certeza quando acaba de orar. Segundo, está lá em João 15:7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Por que a gente não recebe? Primeiro, o que é apresentado por 99% das denominações não é o verdadeiro evangelho. Você tem que estar em Cristo e as palavras dele têm que estar em você. O que é apresentado pela religião não é o Deus verdadeiro, não é o Cristo verdadeiro. E as palavras que são ensinadas não são o evangelho verdadeiro. A minha comunhão com Deus é tão grande e o meu conhecimento dele é tão grande, das palavras dele é tão grande, que tem muitas coisas que eu não vou nem pedir, eu já sei que não é da vontade dele. A comunhão com Deus e com a palavra dele é tamanha que eu não vou nem pedir, que eu sei que ele não vai fazer. Mas você tem comunhão com o Deus que te apresentaram, que não é o Deus do Evangelho. E você tem um conhecimento do Evangelho, que não é o Evangelho do Senhor. É por isso que você pede e não recebe. Está claro? Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, tudo que pedir será feito. Ok? Terceiro motivo. Qual a motivação do seu coração quando você pede qualquer coisa? Deus leva em conta a motivação do coração. Jeremias 17, versos 9 e 10. Enganoso é o coração e miseravelmente corrupto, quem o conhecerá? Mas eu, o Senhor, esquadrinho os rins e o coração, isso para dar a cada um segundo as suas obras, segundo a intenção do seu coração. Qual a motivação? São motivações boas, entende? Os motivos, analise os motivos pelos quais você quer, pelos quais você pede. Então são motivações que têm a ver com o ensinamento de Jesus? São motivações que são de acordo com o verdadeiro evangelho? Se forem motivações erradas, você não vai receber. Em quarto lugar, o quarto motivo é o egoísmo. Tiago vai dizer isso no capítulo 4, vocês não pedem nada, e quando pedem, pedem mal, porque vocês querem esbanjar, querem gastar com seus próprios interesses. No evangelho, no reino de Deus, não há lugar para egoísmo. Aquilo que eu estou pedindo a Deus vai ser uma bênção, um benefício só para mim, ou esse benefício ele vai atingir muitas outras pessoas à minha volta? Então, se houver algum resquício de egoísmo, de eu querer me beneficiar, ou eu querer ser o maior beneficiado daquilo que eu estou pedindo, esquece a sua oração. Então, falta de fé verdadeira, falta de comunhão com Deus verdadeiro e com a palavra verdadeira dele, motivação errada e egoísmo. O quinto e último é o principal. De repente você passou nessas 4 provas. Eu tenho fé, entende? Eu estou em Cristo verdadeiro e no Evangelho verdadeiro. As motivações são as melhores possíveis e não tem nada de egoísmo. Aquilo que eu peço é para atingir a outras pessoas, vai abençoar outras pessoas. A quinta e última que eu quero falar, que eu disse que são vários motivos, a quinta e última é o seguinte:
qual a vontade de Deus. Entende? Então 1 João capítulo 5,14 diz o seguinte: essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele fará. Eu tenho fé muito grande, entende? Eu estou em comunhão com Deus verdadeiro e com o Evangelho verdadeiro. As motivações são as melhores possíveis, nada de egoísmo, mas aquilo que eu estou pedindo por algum motivo não é vontade de Deus, e é Ele que sabe o que é melhor para você. De repente eu estou querendo, achando que aquilo é uma bênção, aquilo vai ser muito bom, mas não vai ser. Por algum motivo, Ele que é onisciente, Ele sabe que aquilo não vai ser bom para você. Então não é vontade de Deus te entregar aquilo que você está pedindo. Então, se você passou nos 4 primeiros testes, mas o último, se não for vontade dele, esquece. Entende, querido? É por isso que eu tenho que estar em Cristo, e as palavras de Cristo têm que estar em mim, para eu conhecer a verdadeira vontade de Deus. É por isso que muitas vezes clamamos e não obtemos as respostas às orações. E como eu disse, tem vários outros motivos, mas esses 5 são os principais. Deus, mais uma vez, com o coração cheio de gratidão pelo seu Evangelho, pelo esclarecimento, pela verdade que liberta, porque o Senhor nos deixou as diretrizes, a maneira como devemos andar, devemos prosseguir. O Senhor nos deixou esclarecimentos que podem facilitar as nossas vidas. E muitas pessoas, meu Pai, podem estar angustiadas agora, porque há muito tempo pedem e não recebem a resposta da oração. Eu quero crer, meu Deus, que essa palavra está chegando agora em alguém que em momentos de desespero ficam buscando do Senhor. Por que as suas orações não são respondidas? Meu Deus, que essa palavra possa trazer um esclarecimento, e que o Senhor, na sua bondosa e infinita misericórdia, venha ouvir o clamor do seu servo, da sua serva. Eu peço em nome do Evangelho, em nome da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Um abraço, até o próximo. Fique com Deus.